Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo o nosso podcast, mas é um prazer estarmos mais uma vez aqui com o nosso podcast Conectando Histórias. César Augusto, que está aí iniciando essa trajetória, conversando com os nossos empreendedores. Mas, antes da gente passar para o nosso convidado, antes da gente conversar um pouquinho com o nosso convidado, eu vou perguntar aqui a César, que ideia foi essa de criar esse podcast? A gente já falou isso no episódio passado, mas eu queria que ele desse esse reforço aí. E aí, César, que ideia foi essa de criar o podcast? Por que é que você pensou nisso? O que é que veio na sua cabeça? Lamonier, eu tenho muito contato com os nossos clientes e eles contando suas histórias, eu percebi que as histórias dele pareciam muito com as minhas. Depois, eu conversando com outras pessoas, percebi também que as histórias deles pareciam com as minhas. Então, eu percebi que as histórias se repetem. A vida ela é cíclica, as histórias se repetem. Por que não criarmos um produto, criarmos um negócio, criarmos um podcast, onde, de repente, estimulasse as pessoas que estão nos assistindo estudar o livro da sua história, folhear esse livro. Muitas vezes a gente passa pela vida, como a música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, assim, na verdade, a gente quer estimular as pessoas refletirem um pouco sua história, porque coisas que eu vivi, coisas que o nosso convidado, que daqui a pouco você vai apresentar, viveu, coisas que você viveu, outras pessoas talvez estejam vivendo, ou então outras pessoas já viveram. E aí, com isso, a gente vai aprendendo uns com os outros. Que bacana, que legal. E por falar em pessoas, né? Esse podcast não funcionaria se não fossem as pessoas. Então, eu vou pedir para você que está em casa, já compartilhe o podcast com sua mãe, com sua tia, com aquele colega que você sabe que está precisando ouvir uma história inspiradora. Tá? Que hoje a gente tem uma história inspiradora realmente para conversar. E aí eu queria aproveitar e chamar nosso amigo Leonardo, da Otto Rio, o famoso Léo Surf, viu? Quando eu fui procurar no Instagram, rapaz, Leonardo Otto Rio, tem lá, Léo Surf. Então, assim, o cara, além de tudo, é surfista. Muito bom. E outra coisa, eu já vou começar dizendo mais. Eu, quando liguei para ele semana passada, para a gente conversar um pouquinho, para adiantar o bate-papo, a gente combinou e tal, não deu certo a primeira vez. E aí, eu liguei de novo para ele, rapaz, eu tô indo pra Pipa. Eu digo, vixe, tava doido pra ir pra Pipa também. Eu disse, rapaz, por mim eu estaria ainda aí com você também. Ele fez, não, eu tô em lua de mel. Eu digo, vixe, Maria. Eu disse, não. Eu disse, ô rapaz, eu disse, não, então vá pra sua lua de mel. No início da semana a gente conversa. Então, Leonardo, fico muito feliz em você ter recebido o nosso convite, tá? Por estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua história. Então, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco da minha história, que é a história da minha empresa, que se parece muito com a história do César, né, que caminhando com a telepesquisa. E também agradecer o pessoal pela audiência, né, que naturalmente vão conectar histórias e vão descobrir suas histórias que estão conectadas com alguém, não é isso? Isso mesmo. E falar também dessa questão da lua de mel, foi maravilhosa. Um casamento que eu já venho a lua de mel há 28 anos. Enrolando a noiva, 28 anos. 28 anos. Tá vendo? Você tá noiva há quanto tempo? E a minha tá reclamando que só faz 3. Olha aí. Faltam só Olha 25. aí. Pronto, você vai chegar hoje em casa de minha filha, faltam só 25. Eu quero ser igual a Leonardo. Pois é. Eu tô aqui para ser inspirado por vocês, não é né? isso? Então, Pois é, então uma esposa maravilhosa, né? Tinha que proporcionar uma lua de mel maravilhosa, numa cidade maravilhosa como é Pipa. Legal. Né? E nossa história sempre se conecta, como é o título disso aí. Eu gostaria de parabenizar, César. Você é um empresário brilhante, de sucesso. Eu assisti quando você iniciou a telepesquisa, não é isso? Sou, né, participante da telepesquisa desde que abriu a empresa. Teve um conteúdo muito forte, era um Google da vida, né? Isso, Nós não tínhamos Google, isso aí era uma informação que tanto a gente precisava passar para o cliente, como o cliente precisava tê-la. Pois é. Não é? Então, serviu a sociedade esses anos todinho e brilhantemente vem evoluindo. Pois é. Evoluindo. Esse podcast é uma evolução. Né? Se Pois conversa aqui um passado que pode se espelhar para um futuro. Verdade. Não Lamonier, nós somos imensamente gratos a empresários como Leonardo, né?
A Telepesquisa nasceu, a Hortorrio já existia há 10 anos. E então empresários como o Leonardo, que contribuíram com uma ideia que não existia nada igual no Brasil, né? Então, assim, como ele mesmo falou, nós éramos o Google da época. Sim. Então, tenha que ter a coragem, um empresário de visão, para acreditar nesse projeto. E aí nós somos imensamente gratos a Leonardo e tantos outros que acreditaram no início da Telepesquisa. Pois é, creio que nós vimos a sua visão, que era útil àquela tua ideia, né? Que realmente aproximava o nosso cliente da nossa empresa. E vocês também, né? Tanto do cliente como da empresa. Todo mundo se aproximou numa ideia só. Brilhante, brilhante. Eu sempre admirei. Muito obrigado. E tive presente sempre. Rapaz, que bonito. Quase que eu choro aqui. Meu coração tá apertadinho assim com essa... Meu amigo, reconhecer valores é necessário. Léo, isso é extremamente importante, porque qualquer pessoa que está iniciando o seu negócio, ela, obviamente, precisa se esforçar, precisa fazer o seu, mas se a pessoa não tem outras pessoas próximas que reconhecem, que acreditam, né? E às vezes reconhecer uma palavra de incentivo. A gente já tem muita gente para colocar areia, né? Então, assim, quando tem alguém, um cliente que reconhece, não, a gente vai comprar junto com você essa ideia. É extremamente importante. Eu acredito que essa gratidão entre vocês, né? Que, como eu já soube, são amigos de infância também, né? É extremamente importante, extremamente ser externada aqui, para que quem está iniciando, quem está começando, eu digo muito isso, olha, é importante que quando a gente comece o negócio, outras pessoas saibam disso e possam ajudar. Porque para atrapalhar, a gente sabe que vai ter, querendo ou não, vai ter. Então, a gente se agarrar nas pessoas que estão nos ajudando. Léo, eu queria já iniciar aqui, que você contasse um pouquinho dessa trajetória, desse início, como é que você começou, que ideia foi essa? Eu sei que hoje a Hortorrio, ela é uma empresa que trabalha muito, muito cunho social, né? O cerne da empresa é voltado para isso, né? Para ajudar pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho desse início e quais foram suas principais dificuldades aí no começo. Olha, se eu for contar a história toda, dá uma série. Mas, abreviando, tudo iniciou... eu conheci essa atividade quando minha mãe foi ter a última filha, que é a mais caçula. Ela deixou os filhos espalhados na casa dos parentes. Ela tinha 9 filhos e ia nascer a 10ª, né? Então, ela deixou a gente na casa das irmãs. Aí eu caí na casa de uma tia que era casada com um camarada que trabalhava nessa área, né? E ele falou, para ficar aqui tem que trabalhar. Eu tinha 13 anos, o outro meu irmão mais velho que eu tinha 14 e o outro 15. Então, os 3 adolescentes foram para dentro da oficina. Aí, os 2 faziam muita traquinagem, só queria zoar na oficina. E eu, não, o negócio aqui é sério, porque eu via pessoas deficientes resolver seus problemas, né? Então, já entrei com um olhar gostando do negócio. Embora era limpando a oficina, era ajeitando algumas peças, polindo, tal, mas criei um amor pela atividade, por ela servir a um ser humano que necessitava daquele auxílio. Aí me identifiquei 100%. Aí trabalhei 9 anos. Depois saí, fui para São Paulo fazer um curso, né, de especialização técnica na área, para pelo menos, ter uma formação técnica. E daí, depois, comecei a trabalhar para mim mesmo. Aí foi quando iniciei a Hortorrio, com muita dificuldade, aquela coisa toda, mas com muita garra, com muita luta, com muita vontade de vencer. Legal. Então, eu não reclamava, eu lutava. Entendeu? Apareciam as pedras no caminho, eu tirava. Entendeu? E daí foi caminhando, encontrando, né, tipo, situações difíceis. Uma empresa que hoje tem 40 anos, ela passou por muitas dificuldades e venceu. Venceu porque lutou, porque acreditou e não se entregou. E a questão do olhar social, quando abri o meu CNPJ, que chamava Razão Social, né? Qual a sua razão social? Era a empresa. Né? Mas eu já dizia, não, a minha razão social é o que a empresa vai servir, uma sociedade. Então, eu tenho que ter olhares sociais, além de profissionais. E eu olhava aquele que tinha uma dificuldade,
Quando na atividade a gente prestava serviço para o SUS, prestava serviço particular para a extinta LBA também, então eu buscava muito serviço. Quando eu tinha uma condição, eu procurava fazer doações, eu procurava estimular o esporte para aquele deficiente. Quando o Zeca Vilar, uma grande figura que criou a SADEF, é um cara que deveria ser homenageado constantemente, porque a Paralimpíada, né, ela surgiu dessa ideia dele, e ele fez todos esses campeões que nós temos, paralímpicos, e eu me espelhei muito nele, tanto passei a contribuir, como a me envolver, fazer algum equipamento que precisasse, alguma coisa, que era esse lado social. Aí, então, quanto mais eu me aprofundava na profissão, na empresa, eu ia enxergando o quanto essas pessoas eram carentes de sair de casa, de fazer um esporte, né, de ter uma assistência. Era uma carência terrível. Então, eu digo, essa bandeira é minha, eu vou agarrar e vou traduzir essa dificuldade em facilidade. Poxa, parabéns, Leonardo, parabéns. Maravilhoso. Trabalhar com a inclusão é fantástico. Sou seu fã, viu? Obrigado. E necessários, quantos brilhantes Clodoaldos da vida não surgiram? Júnior, agora esse menino do halterofilismo, campeão, os caras quebrando recorde por cima de recorde. As Paralimpíadas traziam mais medalha do que as Olimpíadas. Isso é uma resposta, né, de que esse povo precisava só de uma acessibilidade, né, de alguém que ajudasse a eles chegarem lá. Chegaram, foi mostrado muito aí, todos aqui, o Rio Grande do Norte tem grandes atletas, né? Rildene, Fonseca, Gênese, Patrício. Eu não quero nem... Porque senão eu vou esquecer alguns aqui. São tantos. E todos brilhantes atletas, deram o nome ao Estado, muito bom, entendeu? E isso me gratificava. Era o alimento da minha alma, entendeu? Esse era o alimento da minha alma. Depois eu comecei a perceber, bem, os caras estão indo, né? Criamos o basquete sobre rodas aqui, era Rolando a Bola, um projeto que era para tirar o cara da mesa de base, de angústia, de coisa, para tirar de dentro de casa, da solidão, da depressão. Então, acontecia no Palácio do Esporte, era um basquete solidário. Inclusive, eu levava a minha equipe. Quem trabalhava com cadeira de roda, consertando tudo, vamos conhecer quem usa o que você trabalha. Sentavam nas cadeiras, jogavam. Então, esse projeto foi brilhante, que aconteceu. Surgiu uma equipe, que era os Tigres, né, que surgiu daqui, ganhou até segundo lugar no Brasileiro. Tudo coisa que a gente acreditou e botou em prática, né, a ideia. Aí depois, o futebol de amputados, eu assisti, eu fui para uma Olimpíada no Pará, e o Pelé até participou, deu o pontapé inicial do futebol de amputados. Eu me encantei quando eu vi aquilo. Oxi, futebol, não sabia nem que existia. Os caras com as bengalas correndo e chutando com uma perna só. O goleiro, né, era sem braço. O goleiro sem braço vai tirar a bola com a cabeça. Né? Enfim, trouxe para cá. Botamos aqui. Hoje está lá. Tudo que a gente trouxe de atividades esportivas está dentro da SADEF. Que bacana. E como é importante, qualquer negócio que a gente for fazer, a gente conhecer nosso cliente, né? E isso que você está me dizendo, essa história que você está contando, é exatamente isso. É você estar próximo do cliente, é você conhecer a real necessidade do cliente, porque assim você consegue trabalhar naquilo que ele realmente precisa, né? A telepesquisa, por exemplo, ela trabalha muito isso também. Ela conhece as necessidades dos clientes e trabalha exatamente naquilo que elas precisam. Eu sei que a telepesquisa também tem trabalhos sociais muito bacanas, né, César? E isso é que é importante. Obviamente que a gente tem um comércio, a gente precisa vender, a gente se sustenta daquilo ali, mas quando o nosso propósito, ele vai além do vender, né? Ele ultrapassa essa barreira, ele trabalha para ajudar as pessoas. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que a empresa, ela tem um conceito muito mais forte, muito mais imponente dentro da sociedade, não é isso? É verdade. Você veja que Leonardo, chega os olhos dele e brilha ao falar nisso daí, né? Então, assim, por que é que a OrtoRio está há tanto tempo no mercado? Porque ele tem um propósito muito forte, né? Então, assim, Leonardo,
a telepesquisa, nós costumamos perguntar para quem chega na empresa como seria o mundo ideal para você. E aí a pessoa fala, um mundo igualitário, um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo sem egoísmo, um mundo, enfim. E depois, por que não criarmos esse mundo? E a gente trabalha com esse propósito, criarmos uma comunidade de amor, onde, de repente, todos os nossos colaboradores serão vizinhos. Então, a gente trabalha com esse propósito, ou seja, a telepesquisa é apenas um meio. Na verdade, o fim é o propósito. É como você, todo esse trabalho social que você faz, né? Então, isso é o que lhe motiva, isso é que lhe energiza. Então, dessa maneira, a gente não trabalha um dia sequer, né? A gente se diverte cada dia que passa. Léo falou que durante esse tempo teve muitas dificuldades, né? Eu acredito que 40 anos não são 40 dias, né? Mas eu queria, Léo, que você, apesar de todas essas dificuldades, que você pensasse aí em uma das maiores, ou um momento realmente que você parou e disse assim, rapaz, será que é isso? Será que o que eu estou fazendo vai dar certo? Será que isso que eu estou fazendo não vai vingar? Será que teve esse momento, aconteceu alguma coisa na sua vida para chegar a esse ponto? Teve, inclusive no início, né? No início eu já iniciei com um déficit provindo de uma sociedade. E que foi o maior desafio, né? Eu entrar no mercado para trabalhar sozinho, sem a sociedade, que na verdade estava sendo âncora para mim, com um déficit de em torno de R$100 mil. E você dizer, poxa, eu não tenho nada. O cara começou liso e devendo. Exatamente. Era um déficit, né, que você, quer dizer, não tinha nem capital. O seu capital era uma dívida para pagar. E, com certeza, foi vencida porque eu tinha objetivos. Eu dizia, não, eu vou vencer. Eu sempre gostei da afirmação positiva para minha mente mesmo. Eu me avisar, sabe, que eu tenho que pensar positivo e agir positivo e lutar positivo. Não existe, eu não gosto de dizer não, eu corro do não. Eu vou ver se é possível. Eu uso muito essas frases que não traz o negativo para a sua cabeça, né? Para você não pensar no não. Eu não posso, não. Entendeu? Claro que eu posso. Eu vou ver como, em quais condições, mas eu posso. Né? Então, essa foi uma. Depois veio o Plano Collor, que arrebatou as economias de todo mundo, né? E deixou muito empresário na mal. Essa foi uma das que também turbilhou nas nossas bases, mas a gente foi firme e forte, né? E venceu. E segurou o tranco, né? E vencemos tudo isso. Teve um momento, cara, impressionante. Um dos momentos que me chamou a atenção foi quando a empresa entrou nesse processo de uma crise. Eu convoquei os empregados, tinham 8 na época, né? E chamei eles para fazer um acordo em que eles entravam como sócios para canalizar o FGTS deles para, né, o capital da empresa e a gente trabalhar aquilo para multiplicar. Fantástico. E eles serem sócios da empresa. E como nós estávamos todos num barco só, né, eles, numa condição hoje de contratados, poderiam ser proprietários. Né? Só que nenhum teve coragem. Eu olhava assim e dizia, meu Deus, eles não têm coragem de assumir uma luta sendo sócio, mas está na luta sendo funcionário. Então, não, tudo bem. Então, era opcional, era quem quisesse, eu fiz a proposta, nenhuma aceitou, foi unânime. Eu acho que eles ficaram meio com medo, né, de empreender juntos. Eu não sei se seria maior hoje, né, se eles tivessem entrado, seriam mais cabeças pensando, trabalhando, mas não aceitaram, eu fui só. Eu digo, então, cada um aí no seu posto, vamos à luta, certo? Cada um sabe sua responsabilidade, seu compromisso, seus direitos e seus deveres. Vamos lutar. E lutamos e hoje vitoriosos. Zona de conforto, né? Exatamente. Zona de conforto. Então, assim, Leonardo decidiu não quebrar o negócio dele. Eu, por duas vezes, quebrei. Então, eu decidi quebrar o meu negócio. Quando começou a telepesquisa, eu decidi não quebrar.
Então, quando a gente decide não quebrar, a gente supera adversidades. A gente supera realmente. Quando, de repente, a gente fica na dúvida, e aí, esse negócio realmente vai dar certo? Aí a gente desiste, né? Então, na realidade, Leonardo não desistiu. Ele poderia ter quebrado a Ortorrio lá atrás, né? Então, a Ortorrio poderia nem existir mais, mas ele decidiu persistir. Então, quando o ser humano ele resolve persistir, e é bom para as pessoas que estão em casa, né, Leonardo, perceberem isso. O que é que eu estou vivendo hoje? E de que é que eu estou querendo desistir? Quais são as razões que tem para desistir? E se eu não desistir, o que de bom pode acontecer comigo? Então, assim, a gente tem que ser ousado, ser corajoso. Não ser irresponsável, mas realmente ousar cada vez mais. Exatamente. Desista dos pensamentos negativos, né? Desista de desistir, né? Desista de desistir, pô. A gente falou aqui né, do que aconteceu, né? A Ortorrio com 40 anos de idade, a Telepesquisa com 30, Lamonier com 15 anos de idade, né? Mas a gente sabe que as dificuldades, elas não só acontecem no início, né? Durante todo o processo, a gente passa por novas provações, por novas dificuldades. Léo, eu queria saber de você, assim, hoje, né? Hoje, esse ano ou ano passado, vocês têm alguma dificuldade que vocês, rapaz, eu estou batendo nessa tecla aqui e estou tentando corrigir, já estou pensando... porque, assim, muitas vezes o pessoal está em casa e pensa assim, rapaz, eles tiveram dificuldade lá atrás, mas hoje acha que não tem, né? Acha que depois que fez, que consolidou, tá ali. E eu escutei uma coisa engraçada, assim, que você chegar ao ponto, né, ao sucesso, vamos dizer assim, não é tão difícil. Difícil é você se manter naquela situação. Então, Léo, eu queria que você me dissesse hoje como é que está? Hoje, quais são os seus principais desafios? Olha, é justamente porque a vida é metamorfósica, né? Então, há mudanças constantes, tecnológicas. Então, é a gente não arredar o pé de acompanhar isso, entendeu? Uhum. Então, quando você acompanha, as dificuldades ficam até menores, né? Se você se acomodar, aí elas te engolem. Verdade. Né? Elas te engolem. Mas se você lutar, você vai estudar, né? Na verdade, a gente tem que... É um eterno estudo a vida. Você tem que estar estudando como está assim, como seria se fosse diferente, né? E fazer essa reflexão dentro do quadro que você está vivendo. Então, quando chega a dificuldade, eu procuro logo transformar em uma facilidade. Legal. Então, eu não tenho encontrado dificuldade no momento, porque as que vão chegando, eu já vou moendo ela e transformando em facilidade. Uhum. Acompanhar o sistema tecnológico, isso é muito importante. Hoje, a Ortorrio trabalha com impressão 3D. Hoje, a Ortorrio trabalha com tecnologia avançada. A gente encontrou a questão do mercado, né, no virtual. Então, aquilo, imagina, uma loja virtual está lá no ar, vendendo, concorre com a gente, baixa o preço. E dentro das suas falhas é onde a gente mostra ao cliente que é melhor você comprar no físico. Porque você vê o produto, pega no produto e alguém lhe garante esse produto. Você compra no virtual, não sabe se ele chega. Pode até chegar com um defeito ou outro produto. Então, a gente vai balançando e convencendo o cliente a nos comprar assim. Embora já é projeto nosso ter uma loja virtual, mas tem coisas que a gente não pode ter virtual. Uma prótese, como é que eu vou fazer uma medida num coto de um amputado, virtualmente, ele lá em São Paulo, eu aqui. Ou ele lá, não tem como. Tem muitos das nossas atividades que tem que ser presencial. Acompanhar o cliente, colocar a prótese, ver ele fazer o treinamento dele, andar bem. E a gente tem esse propósito. Só abandona, ou melhor, nem abandona, mas só libera quando ele está andando perfeitamente. Tem uma prótese e parece que não tem. O cara diz, rapaz, parece que ele nem anda com prótese. Parece que está andando com assim. Então, essa é a nossa coisa. A questão de escoliose, por exemplo, correção de escoliose. A gente está afinadíssimo com o que há de melhor no mundo. Entendeu? Meu filho, ele é estudioso da área e ele assim, é preocupadíssimo com isso. E o trabalho é todo no 3D, virtual, uma coisa bem modernizada. Então, quando você se fortalece, aí as dificuldades ficam pequenas. Muito bem. Só depende de você. Na verdade, tudo depende de nós mesmos. Toda a potência está dentro da gente. A gente só precisa externar, buscar e acreditar. Tem muitos que deixam adormecer. Aí já dizem, não, eu não consigo, não.
Ah, não, isso é muito difícil. Olha, eu tive o último serviço que eu fiz desafiante, que está até aí nas mídias, aí rolando, rodou até no Fantástico, foi adaptar um carro para o Marcos Rossi, que é um cara aí, um coach aí famosíssimo no mundo inteiro, né? Ele com Tony Robbins, ele palestra com o maior Sim. coach do mundo. E esse cara não dirigia, pô, porque disse que onde foi, ninguém disse, não tem como adaptar um carro para você, é impossível. Ele triste que o sonho dele era dirigir. Ele disse, pô, desde 18 anos que eu vejo meus amigos dirigindo, desejo e tal. Ele até citou assim, pena que eu não lhe conheci aos 18 anos. O cara veio, olhei, ele veio para tratar da história da almofada e tal. E conversando, vai conversar bem, eu gosto muito de conversar, né? Eu acho que é muito bom a comunicação social, né? E conversar com as pessoas, para mim, é um prazer. Num ponto do ônibus, numa esquina, esperando qualquer coisa, eu já começo a conversar. Então, aí a gente conversando, ele falou isso. Eu digo, mas por que você não dirige? Você tem tudo para dirigir, mesmo. Você tem o principal para dirigir. Você tem o desejo. Né? Você está dentro de você a vontade, então vamos botar isso para fora. Aí ele, mas e aí, como eu não tenho nem carro, então eu vou o seguinte, eu vou adaptar meu carro. Vou adaptar meu carro, você vai dirigir meu carro, e você compra um carro, porque você tem a certeza de que realmente vai dar certo. Peguei minha Toro, adaptei. O cara, a primeira vez que pegou um carro, foi para Barra de Tabatinga dirigindo. Porra. Eu do lado, assim, olhando. A minha mulher, eu não sei quem é o mais louco dos dois, sabe? Mas eu acreditei na potência dele. Legal. Né? Ele é um potencial muito grande. Eu digo que se esse cara tem potência suficiente para palestrar para 1 milhão de pessoas... Por que não vai dirigir um carro? Por que não vai dirigir um simples carro? Aí... Adaptado ele foi, voltou, adorou. Aí fomos de novo à Lagoa do Carcará, né, ali para Nícia Floresta. Fomos lá de novo, ele perfeitamente. Aí quando chegou, ele falou, Léo, eu vou comprar o carro. Comprou o carro, coincidentemente comprou uma Toro da mesma cor, igualzinha a minha. E deu certo, né? Quer dizer, está dirigindo, tirou a carteira, né, de habilitação e vai para São Paulo. Que coisa. Olha aí. Vai dirigindo, vai para São Paulo dirigindo. Contou a história dele no Fantástico. Inclusive, eu falei alguma coisa no momento lá, ele me convidou para participar. Legal. E depois de adaptar o carro, não estava completo. Eu fico incomodado quando não está completo. Falta alguma coisa, o quê? Alguma coisa para botar a cadeira dele para dentro da picape. Porque é muito pesado, a cadeira de 120 quilos. Ele e a esposa quer dar um passeio, tem que ir com uma pessoa, ou está pedindo favor a um e a outra. Não, ele foi. Aí eu pensei uma plataforma, né, tipo rampa, que sobe, ele empurra a cadeira para dentro da caçamba lá, desce, dobra e guarda, pronto. Vai para onde quiser, sobe e desce a cadeira. Concluímos a verdadeira acessibilidade para ele realizar esse sonho que era dirigir. Porque dirigir, mas todo ajeitadinho pelos outros, não dá. Ele queria dirigir livre. Eu quero ir ali, pega a cadeirinha, bota na água, sobe, bota para dentro, guarda, vai dirigir. Aí ele vai, inclusive, vai correr no Stock Car. Olha aí, rapaz. O cara mudou a profissão do cara. O cara era coach. Era só isso que estava faltando. É muito bacana a gente ouvir essas histórias. E Léo falou um negócio no início que ele se antecipa às dificuldades que estão chegando, né? Isso é muito importante até porque o mundo hoje ele está mudando numa velocidade extrema, né? E aí, César, a telepesquisa hoje, como é que ela está nessa questão da adaptação, dessa evolução, né? Com as novas tecnologias, com tudo que vem acontecendo? Pois eu percebo que as empresas, sabe, Leonardo, elas deveriam se perpetuar. As empresas não se perpetuam por vários fatores, mas um deles é que a mentalidade do fundador não é trabalhada, ou seja, as pessoas não dão sequência ao que o fundador pensou ao conceber. A Ortorrio, você vê seus pensamentos, a sua mentalidade, como é que você imagina, e aí seu filho está dando sequência exatamente àquilo que você já começou a imaginar. Aí você diz, hoje ele já faz muito melhor do que eu. Exatamente. Gerações futuras é para serem melhores mesmo, né? Então, assim,
a telepesquisa, ela teve que se reinventar bastante esse tempo todo. Foi surgindo a internet, foi surgindo o Google, e hoje, e mais na frente Lamonier vai falar sobre isso, hoje nós temos cotação online, que é exatamente como a telepesquisa começou, só que de uma forma moderna. Telepesquisa, as pessoas ligavam para a telepesquisa, Leonardo ligava e dizia, me dê o telefone da Vox, né? E aí, Leonardo, a gente não tinha o telefone da Vox, só um instantinho, peraí. E a Vox ficava pertinho, a gente descia e voltava, ligava para o cliente e dava o telefone. Ou seja, deixava ele esperando e a gente fazia. E o cotação online é exatamente isso, que aí a Lamonier vai falar com mais propriedade sobre isso, mas a gente está exatamente retornando ao que fazíamos no começo de forma moderna. Então as empresas têm que estar o tempo inteiro atentos, se reinventar constantemente para que essas empresas se perpetuem. Isso tem sido feito com a OrtoRio, isso está sendo feito com a telepesquisa. É extremamente importante que você... tudo que Léo está falando aí com relação a entender o cliente, entender a necessidade do cliente. Então, ele adaptou o serviço, né, ali o carro, exatamente para a necessidade daquele camarada. Outra pessoa pode ter uma necessidade completamente diferente e ele vai trabalhar isso. E hoje, o serviço de cotação online, vou pedir até para o Yuri colocar aí na tela para mostrar aqui, Léo, como é que funciona? Fazendo a mesma coisa que Leonardo Exatamente, fez, não é? fazendo a mesma coisa. As histórias se repetem. Como é que ele funciona? A gente percebeu que as pessoas têm necessidade de solicitar orçamentos. Eu, por exemplo, às vezes eu preciso de um orçamento de alguma coisa para algum serviço em casa, algum serviço doméstico, pronto, de uma roupa. Precisei costurar, ajustar uma calça que eu comprei, né? E a gente liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Tanto de tempo que eu perco fazendo essa operação é muito difícil. E hoje, um dos nossos maiores ativos é o tempo. E esse serviço de cotação online, o que é que ele faz? Ele entrega exatamente o tempo para você. Então, como é que ele funciona? A gente vem aqui é o site da telepesquisa, a gente clica lá em cima no cotação online. Clica aí, Yuri, para a gente mostrar. E assim que aparece o formulário, você começa a preencher com os dados, preenche e coloca lá, eu preciso de uma pessoa para costurar, para fazer um ajuste na minha calça, tal. Começa, descreve aqui, coloca seu WhatsApp, nome, o bairro, a cidade e aqui o segmento, né? Loja de costura, por exemplo. E aí envia. Quando você envia, o que é que acontece? Essa solicitação vai cair direto no WhatsApp das empresas que prestam esse serviço. Então, se eu sou costureiro, eu estou lá, aparece aqui no meu WhatsApp, opa, através da cotação online, Lamonier está precisando aqui de um serviço de costureira. Pronto, eu já sei qual é a necessidade, já entro em contato com ele dizendo assim, olha, o serviço é tanto, é assim assado e tal. E aí a chave desse serviço é o atendimento dos nossos clientes, dos clientes da telepesquisa. Por quê? É muito importante que esse cliente fique atento, né, o que está acontecendo. Opa, chegou aqui uma demanda, eu vou atender, eu vou dar atenção, porque ali você não está fazendo uma venda, você está ganhando um novo cliente. Isso. Com certeza, esse rapaz do carro, ele fala de você para todo mundo. Ele é um dos seus melhores vendedores. Ele é um dos seus melhores vendedores. Então, a cotação online ela funciona exatamente dessa forma, para agilizar o tempo. Então, quanto tempo eu não perco buscando ali vários orçamentos, várias pessoas e tal. E aqui, com um clique, mandei, começou a receber orçamentos ali no meu WhatsApp, o pessoal já me mandando ali as informações do que é que eu preciso. Então, isso é uma forma de a gente acelerar o que a gente estava falando até no começo. Hoje em dia o mundo está muito acelerado e a gente precisa, achando bom ou achando ruim, a gente precisa acompanhar essa aceleração, senão a gente fica para trás. Para não esquecer da minha lua de mel, eu quero comprar um terreno em Pipa, pronto. Exatamente. E aí, com isso, pronto, acabou, você não vai procurar. Já chegam lá várias propostas de vários imobiliários. Agora que a gente falou aqui de lua de mel, porque assim... Você vai marcar seu casamento. Daqui a 25 anos, viu? Não, o meu como é o nome da sua noiva? Natália. Já está registrado. 25 anos, Natália. Já está registrado. Mas eu dei uma olhadinha no Instagram de Léo Surf, né? De Leonardo. Eu fui olhar. Léo Surf Big. Big, viu? Léo Surf Big, não é qualquer um. Não. Eu dei uma olhadinha no Instagram dele e, rapaz, eu vi
que ele, além de tudo, além de empreendedor, além desse amante por ajudar as pessoas, o cara é surfista e ainda é artista marcial. Yuri, solta aí o vídeo. O vídeo. Não é? Olha isso aí, bicho. Olha isso aí. Ele está em cima. Não é Muchaco? No Chaco. Ele está em cima da Isso é uma arma branca. Da prancha e achou pouco e foi usar ali, mostrar suas técnicas de ninja. Né? O cara é um surfista ninja. Tem um filme bem antigo, né? Que surfista ninja. E aí, falando... Pode tirar, Yuri. E aí, falando sobre isso, é muito importante a gente trabalhar isso do que a gente gosta de fazer, né? E eu percebo que você falou no início, César, quando o Leonardo está falando, o olho dele brilha e tal. E é muito bacana isso, a gente vê o que a pessoa gosta de fazer. E eu sei que o esporte, eu vejo que o esporte está muito entranhado aí na sua vida, né? Na sua carreira profissional, na sua vida social. Eu queria saber, Léo, hoje, como é que você encara, como é que você usa o esporte como ferramenta social dentro da OrtoRio, dentro da sociedade? Como é que você usa a questão esporte para ajudar as pessoas? Olha, eu sou amante do esporte, iniciei o esporte, o surf há 46 anos, né? Eu tenho 46 anos de surf, sempre apaixonado. Quando comecei, já foi dividindo uma prancha com 3, um Camilo, Adriano e eu, né? Éramos 3, dividindo. Então, com muita luta, mas às vezes, poxa, as pessoas adoram o esporte, muitas vezes não tem condição de fazer, né? E arte marcial eu fiz porque fui influenciado por um irmão, mas não gostei porque a turma dessa academia ia para as festas fazer confusão, briga, aí eu já, não é minha área, não quero. E depois vi que não eram, quer dizer, a que eu estava que era errada, tinham outras, mas aí eu fiquei fazendo em casa. Eu usando esse nunchaku aí, eu faço mais para procepção, né? Treino de procepção de equilíbrio do corpo. Que é você dominar a mente, pela mente, você dominar os 2 membros trabalhando ao mesmo tempo. Legal. E aí, assim, vou juntando os esportes, eu faço também beach tênis, adoro beach tênis, foi uma coisa que eu gostei. Eu vou para a praia de Miami todo dia, 5 horas da manhã, entro, surfo, depois saio, jogo beach tênis, aí estou pronto para ir trabalhar. Isso é tipo assim, um alimento para a musculatura, né? Aguentar o rojão. E a questão solidária, né, no esporte, a gente tem projetos, né? Em Mãe Luísa, por exemplo, eu contribuo com a escolinha de surf de Mãe Luísa, que é para aquelas crianças que não têm condições e vulnerável à situação ali de tráfico. E para, enfim, não abandonar essas crianças. Então, tem esse grupo que a gente tem, que trabalha isso. Tem um projeto social também vinculado ao beach tênis, que é na praia de... Tudo ali na praia de Miami, né? O beach tênis, a gente tem um projeto que é para as crianças do morro também terem acesso a um esporte caro. Porque tanto o surf como o beach tênis são esportes caros. Uma prancha custa, hoje, 2, 3 mil reais, entendeu? Nem todo mundo pode comprar. E no beach tênis, uma raquete de tênis custa 1.500, 1.200, é em torno disso aí. Vai encontrar usado quase de 350 a 400 reais, mas já quebradinha, bagunçada. Então, a gente criou esse projeto que atende essas pessoas, porque eu começava a pensar, poxa, do jeito que eu adoro ir para a praia, e fui dentro das dificuldades, sair de Potilândia para Ponta Negra a pé, segurando uma prancha pesada de tanta porrada que ela tinha, em conserto, em remendo. Essas crianças têm vontade também, como eu tive, e não tem condição. Então, a gente proporciona essa condição. Eu já doei muitas pranchas ao pessoal ali de Mãe Luísa. Montei o projeto de beach tênis com raquetes, bola, rede, deixei pronto. E o Max, o coach, ele é coach e é professor de educação física, se formando, né, agora. Que é inclusive, esse projeto ele chama-se TABT, Transformando através do beach tênis. Então, o Max era um cara que ele reclamava muito dessa falta de proximidade da sociedade que tem condições financeiras com a que não tem, né? O rico e o pobre. Ele chegava sempre falando mal do rico, tal. Eu chamei ele, Max, por que você tem raiva de rico?
que você não procura ser um rico? Que eu vejo que você tem vontade e não consegue, tal, você... Não, porque não deixa a gente jogar, porque a gente não tem oportunidade. Digo, vamos fazer o seguinte, mude seu pensamento, que eu vou botar um projeto aqui para quem não tem condições de jogar. Aí fizemos isso, juntos. E aí eu disse, a ideia do projeto? Ele falou assim, vamos botar um nome? Digo, bora. A gente começou a trocar figurinhas. Aí eles vão botar TABT, transformando através do beach tennis, para a gente transformar as cabeças que querem ir para o mundo errado, vir para o mundo certo. Aí, nisso, montou-se e já transformou um bocado de gente. Já temos 4 atletas que é pódio do Morro, né, nas competições. Já temos 2, eu paguei o curso de professor para 2. Era ele e o Franklin nesse inicial projeto. O Franklin já abriu a sua arena própria, que é a Arena Cacimbinha, na Areias Preto. Já o próprio Max voltou a estudar e está fazendo faculdade de educação física. Então, o projeto está transformando e está acontecendo. E, está sim. Pode ir lá na Praia de Miami que você vai ver. De crianças participando, surgindo. Tem crianças, adultos, tudo gratuito, né? Por esse projeto. E a gente que tem condição paga R$100 por mês para jogar lá. Que massa, que massa. Como é importante a gente usar... É que César falou no início, né? Quando a gente tem um propósito forte, né? E você... Léo, eu percebo que é muito forte esse propósito de ajudar as pessoas. Tem uma pergunta aqui na minha pauta, que é assim, deixa uma mensagem para quem gostaria de empreender. Mas eu acho que, no seu caso, eu acho que não seria exatamente essa pergunta. A gente já está chegando no final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, se quiser usar a sua câmera lá, pode até falar para as pessoas, para quem realmente tem um sonho, tem uma necessidade, tem aquele sonho e quer realizar aquele sonho, porque a gente falou no início, muitas vezes os obstáculos chegam e eles são erguidos, muros enormes na nossa frente, a gente desiste. E às vezes falta só uma fagulhazinha assim de esperança, ou alguém que dê um empurrãozinho, alguém que compre uma raquete, alguém que sabe que diga assim, olha, seu carro pode sim ser adaptado e fale. Eu queria que você usasse esse espaço para falar para as pessoas que realmente também querem empreender, tá começando um negócio, mas que também têm outros desejos na sua vida. Olha, a todos vocês que têm esse desejo, eu dou uma dica que é pense sempre positivo. Lute sempre com garra e com vontade. Não se renda fácil, porque a vida não é fácil para ninguém, entendeu? Às vezes a gente não olha para a nossa, acha que está difícil a nossa, mas olhando para trás tem muito mais difícil para trás. Então, lutar com garra, com vontade, a sua força mental é forte. E você vai vencer, entendeu? Se você tiver coragem e lutar. Falando em mental, tem um cara que trabalha muito mental, né? O PNL, que é César, que ele fala muito disso, e a gente que escuta ele quase que diariamente, é muito forte isso que César fala de você trabalhar sua mente, você construir, que não é fácil. Mas é um poder que é algo que você tem que fazer constantemente, né, César? É isso, assim, Leonardo falava sobre o servir, né? E o maior líder que a humanidade já teve, na minha opinião, Jesus Nazareno, Jesus Cristo, ao perguntarem para ele, os discípulos perguntavam quem era o mais importante, ele disse, o mais importante é aquele que serve mais. E isso é muito forte em Leonardo, o servir. Então, eu tenho percebido que nessa história dele de luta, nesses 40 anos, eu penso que, diante de tudo que ele falou, o maior combustível dele é essa questão do servir. Ele pensou, quando eu ia de Potilândia para Ponta Negra a pé, com uma prancha pesada, cheia de remendos, e aí ele tem o desejo, ou seja, fazer o trabalho de altruísta. Nós estamos cheios de egoístas no mundo, né? Então, nós precisamos de mais altruístas, né? Então, assim, na realidade, é pensar o que é que eu posso criar e o quanto eu posso servir. Mentalizar isso de forma muito forte para você não desistir dos seus projetos, né? Que bacana. Gente, a gente está chegando às nossas considerações finais. Mas antes, você já deu uma mensagem para o pessoal, eu queria que você fizesse
pequeno merchan, até porque a gente precisa também falar um pouco da empresa, da Ortorrio, né? Mas isso ele não gosta de fazer. Não, gosta não. Ele vai ficar envergonhado. Não é? Marcelo, vou fazer igual o Faustão. Se vira nos 30. Você tem um tempinho aí para falar um pouquinho da Ortorrio. Olha, pessoal, vocês escolhendo a Ortorrio para comprar o que vocês precisam dentro do que ela vende, vocês estão ajudando, certo? A nós fazemos esse trabalho que fazemos, entendeu? Trabalho social, né? Ajudar todas as pessoas. Como temos vários projetos sociais que precisam ser regados, e vocês escolhendo a Ortorrio, tá junto desse time, contribuiu. Legal. Olha aí, que bacana. Então, ó, Ortorrio, tá aqui o telefone, né? Um dos telefones, né? Tem vários. Tem o WhatsApp também. E, César, o que é que você achou de hoje, desse bate-papo, dessa conversa com o Léo? Legal, né? O primeiro episódio com o Marcelo, o segundo episódio com o Leonardo, ou seja, na verdade, essa questão de conexão das histórias, a gente percebe que realmente acontece. É muito importante que cada pessoa que está assistindo aqui o nosso podcast, ele folheie o seu livro. Às vezes se lê tantos livros, mas a gente não lê o principal livro, aquele que a gente anda com ele o tempo inteiro. Então, folhear esse livro e você conversar com você de 7 anos, você conversar com você de 15 anos, de 20 anos. Converse. O que é que você diria para aquela pessoa de 7, de 10 ou de 15 anos? O que é que você diria? Que conselho você daria? Que repreensões? Que elogios você daria? E o que é que você pode aprender com aquela pessoa, né? Então, assim, é importante isso e esperamos que o podcast César Augusto Conectando Histórias possa contribuir muito com a vida de muita gente, elas conseguindo se conectar com as histórias dos nossos convidados. Pois é. Léo, eu mais uma vez aqui agradeço, tá? Em nome do pessoal do podcast, a sua disponibilidade, a sua vontade. Não só para mim, mas eu acho que para quem está em casa é muito bom ver esse brilho no olhar, né, dessas pessoas que gostam de ajudar, que fazem desse conceito de vida uma profissão e dentro do seu trabalho. Então, eu acredito que nós podemos sim e devemos, dentro da nossa profissão, saber ajudar as pessoas, porque, como César falou, né, um dos maiores líderes que a humanidade já teve, se não o maior líder que a humanidade já teve, falou que para você ser o maior entre eles, você tem que servir. Léo, muito obrigado pelo seu serviço para a sociedade e muito obrigado pelo seu tempo com o nosso podcast. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui dentro de uma figura como o César, como você, que fazem a telepesquisa, né? E estão fazendo agora esse podcast, está mostrando, né, a transformação e, o mais importante, parcerias, né? Que isso é uma parceria, todos precisam de todos. Verdade. Entre si, um ao outro, né? Ninguém consegue nada sozinho. Não. Sozinho eu não sou ninguém. Já dizia aquela música, né? Que sozinho eu não sou ninguém. Agradeço a você também. Você que me incentivou, você, né, que me deu amor. Legal. César, suas considerações finais para a gente encerrar com chave de ouro nosso segundo episódio. Só agradecer, né, a Leonardo, a você, Lamonier, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E é isso. Força para você que está aqui nos assistindo. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui nosso segundo episódio do podcast César Augusto Conectando Histórias. Mande para sua mãe, já falei no início, mas vou falar de novo. Mande para sua mãe, para sua irmã, para aquele amigo que está precisando ouvir uma história de incentivo. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.